Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de deuses de outros mundos, revoluções da internet, videogames satânicos perdidos e Garfield. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a EBAC por patrocinar esse vídeo, apoiando a minha arte e me permitindo não ter medo de ser desmonetizada. Para desenvolver as coisas incríveis que eu ainda vou mostrar nesse vídeo, que a gente às vezes fica pensando que nem consegue ter ideia de como foi feito, diversos profissionais tiveram que estudar muito, principalmente para realizar arte de jogos, ilustração e arte 3D. Profissões que cada vez mais recebem uma alta demanda do mercado, podendo serem vistas em todos os lugares, desde o jogo em que você joga no celular ou a estampa da camiseta que você está usando. A arte está em todo lugar, e toda empresa precisa atualmente de profissionais altamente capacitados nas áreas da criatividade, incluindo ilustração. Para se ter ideia, o salário médio de um ilustrador qualificado no Brasil é esse que eu tô mostrando na tela, e a demanda cresce a cada ano. Quem assiste esse canal sabe que eu sempre digo que a arte é para todo mundo, e qualquer um pode fazer. Hoje em dia, várias empresas pegam portfólio para contratar artistas através das redes sociais. Mas como criar um portfólio bom para ser visto pelo mercado de trabalho? São muitas coisas para aprender sozinho, mas com o direcionamento certo, definitivamente fica mais fácil. Sua idade, habilidade ou experiência prévia não são determinantes se você se dedicar e tiver o conhecimento certo. E é por isso que eu recomendo a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Lá você terá aulas com especialistas de grandes empresas do mercado, extremamente didáticas e fáceis de entender, explicando tudo do zero para quem não tem conhecimento prévio e com todo o cuidado, apoio e suporte de mentores, em uma preparação individual e exclusiva para o mercado de trabalho. Lá é possível escolher o seu horário de aprendizado para aprender coisas no seu tempo, e é extremamente fácil acessar a plataforma digital, e muitos ex-alunos hoje em dia se encontram satisfeitos e já atuando profissionalmente. O melhor de tudo é que você pode se inscrever com o link que está no comentário fixado e na descrição, e daí você vai ganhar um cupom com um desconto exclusivo. Então, o que você está esperando? Quem pode dar um passo para mudar a sua vida e passar a fazer coisas incríveis como a que eu vou mostrar aqui agora é você. E agora, voltando pro vídeo, onde eu vou explicar como um aparente personagem inocente de tirinhas acabou sendo transformado em um monstro pela internet. Algo que, de acordo com o seu criador, foi feito para que um dia o mundo todo possa rir da mesma piada. Estamos em 2022 e acredito que não exista uma pessoa que não tenha ouvido falar do gato mais debochado e apaixonado por lasanha, que a maioria nem acha tão engraçado assim. Sendo publicado há mais de 40 anos, surgiu depois de um hiato do autor, que aconteceu quando ele notou que a sua série de tirinhas sobre um inseto não era tão bem recebida pelo público. Jim Davis passou a pensar que precisava que o seu personagem principal fosse algo carismático, que fosse fácil de se identificar, e foi daí que surgiu o famoso Odeio Segunda-feira. Talvez uma das páginas mais famosas do final do Orkut foi o bordão que tornou Garfield um dos personagens mais icônicos das tirinhas até hoje. Os temas das tirinhas variam entre tédio, televisão, dieta, segunda-feira, vida selvagem, praia, veterinário, aranhas e datas festivas. Já o humor se concentra na gulodice de Garfield, no humor que a gente se identifica, nas piadas sobre o Garfield fazendo coisas que são de gato, e nas piadas dele fazendo coisas que não são típicas de gato. A quebra da quarta parede, e o Garfield odiando aranhas, o Odd e outras coisas. E o mais chocante fato de todos. Segundo uma pesquisa do Super iPad Wolf, que estudou o tema lendo mais de 956 tirinhas do Garfield, a categoria mais presente de piadas nessas tirinhas é justamente a piada de como o John é patético, em mais de 15 mil tirinhas já feitas. Vivendo com 30 anos, sem amigos tirando seu cão e seu gato, ele passa grande parte do tempo completamente sozinho e insatisfeito com a sua vida, onde tudo seu é subestimado, não só pelo próprio Garfield, mas na visão do autor, onde seus hobbies, sua inteligência, sua força e tudo que ele faz é retratado como abaixo da média. Ninguém deseja ser ou se identificar como o John. Outra coisa que o Super iPad aponta é como a natureza do próprio Garfield é como todo mundo gostaria de ser. Ele tem as falhas, é preguiçoso, egoísta, mimado, guloso, e várias vezes apontam esses aspectos pra ele, mas ele não se importa, ele se aceita como é e não faz questão e nem o mínimo de esforço pra mudar. Na verdade, geralmente os filmes sobre o Garfield sempre acabam envolvendo uma mudança de caráter como um ponto de virada, pra que no próximo filme, na próxima tirinha, ele volte a ser o Garfield, completamente confiante e aceitando suas próprias qualidades e defeitos, de um modo que se torna quase impossível não simpatizar com ele de alguma forma, já que ao possuir tantos defeitos, certamente ele terá algo em comum com a pessoa que está lendo. E as tirinhas do Garfield, embora pareçam bem claras na sua mente, tem um detalhe que passa despercebido para a grande maioria. O John não sabe o que o Garfield pensa.
Em nenhum momento. Ele não reage ao que o Garfield diz. E isso enfatiza como ele é um dos personagens mais solitários que já foi feito. E como ele só tem a companhia do próprio gato, que nem consegue responder ele. É bem simples ver a miséria do personagem quando se remove as falas do Garfield, que poderiam nos distrair. Em Garfield minus Garfield, podemos experienciar o que realmente é estar na pele do John em todo o seu sofrimento e solidão, graças a um artista que começou a remover o Garfield de todas as situações para não desviar o foco. Mesmo essa não sendo a única modificação que a internet fez nas tirinhas do Garfield. O pior ainda tá por vir. A influência do personagem é gigantesca, desde páginas onde as pessoas fingem ter Alzheimer e postam a mesma tirinha do Garfield de novo e de novo todas as vezes, com pequenas mudanças, fingindo que é a primeira vez que viram, ou como a página Garfielmon, onde as pessoas se propõem a desenhar todos os Pokémons como Garfields. Essa maleabilidade do design do Garfield fez ele ser tão reconhecível, apesar de se encontrar em vários formatos, de Pokémons a brinquedos. Isso também se torna um fator crucial, porque o personagem se tornou tão icônico em simples detalhes que ele se caracterizou como o experimento perfeito para o horror e genialidade que a mente humana tem na internet. Algo a se notar é que muito antes desse meme que eu vou falar, houve algo um pouco perturbador que aconteceu com o Garfield. Em 2008, uma série de vídeos live action chamado Lasanha Cat, em um canal que hoje conta com mais de 229 mil inscritos, os vídeos que eram postados eram basicamente adaptações, bem estranhas, de tirinhas. E até aí tava tudo bem, fazia o povo rir. O problema foi depois. 9 anos depois pra ser exata, onde o canal postou um vídeo chamado Telephone Sex Survey, onde junto de mais de 10 vídeos, todos postados ao mesmo tempo, as coisas ficaram bem mais sinistras. Você poderia encontrar um vídeo onde um homem aparecia do nada, explicando como uma única tirinha do Garfield mudou toda a sua maneira de pensar, transcendendo as leis do espaço e tempo por 1 hora, ou um vídeo onde o Garfield condena o Odd com um saco de papel na cabeça para ficar cercado por entidades do John em forma de quimera. E o último vídeo, esse que mudou tudo, trouxe a explicação do que poderia ser o significado para tantas coisas estranhas. A história é basicamente o John lendo seu jornal, quando a campainha toca, e um manequim diz quantos parceiros ele teve. Algo bem esquisito e chocante a princípio. E isso se repete, só que dessa vez é o Garfield que estava lendo o jornal. E depois o Odd. E depois o John de novo. E sempre a situação anterior se torna uma tirinha do próximo ciclo. E apesar das coisas ficarem bem bizarras no sentido dos manequins se tornarem tortos e as expressões deles forem se deformando, depois de um certo tempo, só para de ser interessante. O vídeo dura 5 horas, e toda essa repetição sem sentido, da mesma estrutura de história todas as vezes, faz tudo perder seu propósito. Assim como uma tirinha, que é repetida no mesmo formato por mais de 40 anos. E o vídeo acaba. Só que em vez de aparecer um manequim, aparece o próprio John no final, dizendo seu nome e falando John. O John que atendeu a porta diz o próprio nome, rindo, e fala 0. Nesse momento, o John que ficou pra fora envelhece e caminha pela rua, vendo coisas como se ele estivesse num estúdio de TV. Ele é transportado para o deserto magicamente, onde um homem selvagem que tem a pintura corporal que lembra o Garfield ataca ele, transformando-o em vermes. Nisso, a cena corta para uma adolescente dando à luz em um banheiro, e após abandonar o bebê lá, nós vemos junto a ele um gato laranja, rajado, implicando que o ciclo continua, tanto com um John quanto com um Garfield novos. E talvez essa seja provavelmente a primeira manifestação do que as pessoas passaram a chamar como Goryfield. Mas para entender melhor, a gente precisa se aprofundar nisso. Se aprofundar mais nessa miséria que o John vive há 40 anos, nesse ciclo de prisão dele e do Garfield que se popularizou na internet. E tudo isso se torna mais estranho ao pensar no que o John deveria originalmente ser. O Jim Davis, frustrado pelo seu fracasso por insetos não serem tão simpáticos quanto cães, vide fenômenos na época como Snoopy, pensou no que ele poderia criar que pudesse ser tão popular que ainda não tinha sido feito. Um gato pareceu ser a associação perfeita para o caso. Mas na verdade, até 2019, acreditava-se que de fato existia um hiato entre os insetos e a criação do Garfield. Só que o autor fazia questão de esconder uma pequena série de tirinhas chamada John. O John dessas tirinhas também tinha um gato, era cartunista, tinha a mesma idade e tinha nascido na mesma cidade que Jim Davis, além de compartilhar várias outras particularidades em comum. A principal diferença entre o protagonista das tirinhas e o cartunista era, bem,
O John, e não seu gato, onde ele usava essas tirinhas como um desabafo sobre a indústria de tirinhas, como era exaustivo e difícil lidar com seu trabalho e com o fracasso, e ele quebrava muito a quarta parede. O personagem, na verdade, parecia ser uma manifestação de um grito de socorro do autor, depois da sua falta de sucesso, e o autor pouquíssimo falava sobre a série, enquanto nas entrevistas ele ria sobre seus insetos que não deram certo. Ele desconversava sobre John, como se quisesse esconder que aquilo existiu. E claro, conforme as tirinhas do Garfield passaram a ser publicadas e se tornarem cada vez mais populares, as semelhanças entre o autor e o personagem John desapareceram gradativamente. Em um mundo onde o Garfield de hoje em dia já foi comprovadamente mais lido do que qualquer história do Batman ou do Superman, com somente seu merchandising tendo um valor de mais de 1 bilhão todo ano, onde basicamente tudo que poderia ser feito com o formato de Garfield foi feito. Cadeiras, mesas, camas, canecas, eletrodomésticos, e quem se lembra quando milhares de telefones de brinquedo começaram a aparecer na costa de uma pequena vila na França, sem qualquer explicação. Telefones que continuaram aparecendo e aparecendo por 30 anos, e alguns ainda funcionavam, mesmo estando à deriva. O engraçado, e que ninguém presta atenção, é um fenômeno que a gente chama de Baader-Meinhof, ou efeito de frequência. Quando você nota a presença do Garfield nas coisas, você passa a perceber que ele tá em todo lugar, entranhado na nossa cultura como se fosse uma erva daninha, um parasita. E é nesse ponto de ser um parasita que a nossa história de fato começa, com um quadrinho chamado I'm Sorry, John, onde John acorda numa noite confuso na sua casa, coberta por estranhos padrões desenhados, tomada por uma luz alaranjada. Quando ele desce as escadas, para tentar entender o que está acontecendo, ele vê a cabeça do Garfield na parede, com seu corpo e pele se estendendo sobre tudo, infinitamente, até que John percebe que toda sua casa foi engolida, com ele dentro, pelo Garfield. E o gato diz: "Eu estava com tanta fome, me desculpe, John." E depois disso, o estrago estava feito. Em 2018, um artista chamado Will Burke publicou a seguinte imagem. Ela foi o que estabeleceu a estética que se tornou a primeira de 5 ilustrações que inspiraram todos os artistas de horror a trabalharem e moldarem a estética do Garfield. Tão fácil de moldar em pequenos objetos do cotidiano, quanto em horríveis monstros, retratando em conjunto toda a impotência já estabelecida antes que o John teria, mediante aos acontecimentos da sua vida. Vários artistas começaram a produzir diversos trabalhos em cima dessas 5 imagens. E o que mais se destacou entre eles foi o Lamp Touch, com seu vídeo mais famoso, Garfield, contando atualmente com mais de 10 milhões de visualizações, onde ele pegou essas ilustrações e animou na estética de Game Boy, contribuindo com a sua arte para contar a história de um jogo perdido, com as pixel arts mais perturbadoras que muita gente já viu por aí. Inspirando mais artistas a aumentar o nível do jogo, trazendo uma vibe Lovecraftiana, de monstros transcendentais e gigantescos que poderiam causar a destruição de todo um mundo. A página do Reddit, com o nome da primeira tirinha que trouxe essa abordagem, reúne atualmente dezenas de ilustrações, fanarts, textos e tudo remetendo a essa ideia, quase como se ele fosse um deus de outra dimensão, uma criatura que ao adentrar em nosso espaço tomou essa forma grotesca e que um estalar de dedos pode nos destruir. E se ficou curioso para saber mais sobre monstros e artes de quarta dimensão, é só ver esse vídeo aqui. Todos esses artistas estavam dedicados a mostrar essa nova forma do Garfield, em seus melhores modos de torturar mentalmente e fisicamente o John. Porque, como muito bem observado, o segundo tipo de piada mais recorrente nas tirinhas do Garfield é justamente ele causando um estado de dor, físico ou emocional no John. E esse fórum só eleva as coisas em outro nível. Esses tormentos podendo ser tanto tornar o próprio Garfield como uma criatura gigantesca, um deus intransponível de ser derrotado, um monstro que você teria medo de enfrentar num Dark Souls da vida, até um horror psicológico, onde a mente do próprio John é perturbada pela presença de um Garfield, que pode ou não existir. Um Garfield que se torna a manifestação do desespero, onde tudo na vida do John se torna patético e miserável. O que lembra esse personagem do quão insignificante e impotente ele é através do horror. Por 40 anos, desde o momento em que ele perdeu seu propósito de ser um alter ego de seu autor e passou apenas a ser o motivo das piadas, a quem Garfield poderia zombar ou descontar, sem que ninguém percebesse o quão errado ou frustrante isso poderia ser em sua vida solitária. Garfield se torna então uma entidade, uma deidade, que manifesta todo o desespero da humanidade e simplicidade e impotência de John, capaz de consumir e destruir tudo ao seu redor, onde os artistas passaram a construir os dois como uma amálgama, em que um não pode se separar do outro,
não pode viver sem o outro, onde John se encontra preso desde o momento em que nasceu a essa figura que deseja apenas atormentá-lo das mais diferentes maneiras. E é nisso que surge a arte de capa do subreddit, com a libertação final de John, o momento em que ele transcende, em que ele supera suas inseguranças e medo, em que ele realmente se liberta de tudo e finalmente subjuga sua fraqueza e sua desesperança, e derrota essa criatura monstruosa que uma vez foi o Garfield, finalmente fechando esse capítulo de uma história de angústia que parece não ter fim, e que veio à tona e foi levada às últimas consequências pela internet. Certamente, cada artista que contribuiu e contribui até hoje para aumentar a história faz isso como pode. Existem jogos que estão sendo desenvolvidos, assim como peças de arte que são postadas todas as semanas, por amadores e profissionais. O horror que a internet criou sobre o Garfield criou foi sobreposto para outras histórias e passou a influenciar milhares de artistas pela qualidade do trabalho que chegou ao grande público, em peças verdadeiramente inspiradoras e horripilantes. Peças que realmente fariam a diferença e que certamente exigiram muito estudo para serem feitas. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada, tanto quanto eu gostei de pesquisá-la. Chegaram até a tornar o negócio um SCP depois de muito tempo, para você ter noção de como a história cresceu. E agora que você sabe, talvez você note que tem um Garfield mais perto de você do que você pensa. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!